A paz do Senhor, queridos. Que prazer a sua companhia, outra vez mais uma semana, né? Onde nós estamos aqui hoje com a incumbência de trazer para você a lição de número 10. Acabamos aí de passar pela lição de número 9, tivemos aqui a nossa irmã Stephanie, que explanou ela com grande excelência, e eu acredito que hoje não vai ser nem no mínimo em diferença. Hoje nós temos aqui a nossa professora, a nossa irmã Marcela Bezerra. Irmã Marcela, tudo bom? Pai do Senhor. Amém. Grato pela aceitação do nosso convite. Obrigada. A nossa irmã Marcela já é cliente de carteirinha aqui conosco, né? Já participou inúmeras vezes aqui, mas hoje ela também nos dá a honra de outra vez mais estar aqui. Irmã Marcela, fique à vontade, faça sua apresentação para quem ainda não conhece a irmã. Paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz com essa oportunidade de poder, junto aqui com o irmão Eduardo, estar com essa missão, nobre missão de falar da palavra de Deus, de levar o ID do Senhor. Nós temos amor por essa palavra, nós temos amor pelo nosso Senhor e queremos deixar aí de alguma forma alguma contribuição. Venha conosco, nos ajude, vai ser um prazer tê-los aqui junto conosco. Amém. Tá vendo? Só queria dizer, essa é a nossa irmã Marcela Bezerra, a esposa do nosso irmão, professor, irmão Wagner, também é uma bênção. Esse trimestre ele não participou, mas o próximo trimestre com certeza ele vai estar aqui. Eu não sei se você se recorda, mas eu me lembro muito bem. O ano passado, no segundo trimestre, da lição de número 3, foi o nosso irmão que nos presenteou com a xícara do Papo de EBD. Foi uma bênção, foi uma grande surpresa, uma grande alegria para nós. O irmão Wagner sempre muito atencioso, com todos os detalhes, e aí nos abençoou com essas canecas maravilhosas, que ela tem feito muito sucesso, irmã Marcela. Na nossa live do Papo de EBD que a gente fez no trimestre retrasado, todo mundo queria o sorteio, só queria ganhar cheque, só queria ganhar a caneca. Daí esse trimestre nós estamos aí. Você que está nos assistindo, você compartilhando no primeiro comentário fixado, eu assisto o Papo de EBD, você concorre. Hoje, na lição de hoje, nós vamos estar sorteando um livro. E é esse livro que está aqui, a nossa retaguarda. A Escolha de Ser Filho. Já vou comentar um pouquinho mais dele. Só lembrando que a irmã Marcela que está aqui ao meu lado, ela é escritora, já ela vai comentar para você aqui, ela vai deixar o e-book dela, o endereço tudo certinho, para você fazer contato com ela, de um livro fantástico. Como é que chama o livro? A Menina que queria salvar o mundo. Amém, fantástico. Queridos, lição de número 10. O plano de livramento e o papel de Esther. Está aqui o plano de fundo já, né? O material. Estamos aí, o Deus que governa o mundo e cuida da minha e da sua família. Os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para a nossa geração, ou seja, que é para a nossa atualidade, hein? Aconteceu lá atrás, mas ele continua servindo fielmente aos nossos dias. Adentrando aqui ao nosso texto áureo, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Que coisa extraordinária, né? Que trabalhe para aquele que nele espera. Se encontra registrado no livro do nosso profeta Isaías, capítulo de número 64, e o versículo de número 4. A verdade prática nos diz da seguinte maneira: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e depender dele realmente. Irmã Marcela, não é uma pergunta, mas eu passo para a irmã como se fosse algo a acrescentar nessa verdade prática, pode ficar à vontade. Eu até tenho destaque para essa verdade prática aqui nos comentários, né, que eu preparei. Nós temos a natureza humana, a gente pensa que nós somos independentes, que a gente pode fazer todas as coisas, e quando a gente não se coloca nessa dependência de Deus e ouvir qual que é o plano, a direção dele, nós corremos riscos de viver os momentos dramáticos da vida com as nossas ações somente humanas, e aí as consequências elas podem vir, né? Então, essa verdade prática, ela nos convida a lidar com os conflitos da vida, dependendo do nosso Senhor Jesus para todas as coisas. A palavra-chave dessa nossa lição hoje é livramento. E aqui eu já vou passar para a minha irmã Marcela para ela fazer a sua introdução, e assim ela vai entrar nos tópicos bem sucinta. Irmã, pode ficar à vontade, o tempo é seu. Tá bom, muito obrigada. Vamos fazer juntos, né, esse bate-papo. Estou muito feliz, como eu falei, essa lição é uma lição
que ela remete, né? São várias lições dentro deste trimestre que tem aí protagonistas que atuam a partir da vontade de Deus para um grande propósito. Então, nós estamos felizes com essa oportunidade. Aqui nós vamos falar da Esther. E a nível de introdução, eu acho interessante livramento. Ele colocou a palavra, o plano do livramento. Existe um plano de Deus para os livramentos, né? Para as circunstâncias desafiadoras, para as situações. Então, a gente precisa confiar no Senhor, né? Então, como introdução é isso, existe o plano do Senhor para o livramento, mas existe o plano humano para o livramento. E também existe o plano do mal, Correto. né, para poder fazer com que as circunstâncias elas ocorram de forma ruim. Então, nessa lição, a gente vai poder percorrer nessas três perspectivas, né? A perspectiva do mal, a perspectiva de Deus e a perspectiva humana para vivenciar este livramento. Deus, ele concedeu aqui, logo na introdução da nossa revista, eu vou tentar buscar seguir, porque a proposta não é exatamente as minhas palavras, mas é a gente tentar transmitir um pouco do que o nosso pastor Silas Queiroz foi inspirado aí para poder fazer o comentário da revista. Então, aqui, Deus ele concedeu um grande livramento ao povo judeu diante das artimanhas de Ramã. Então, essa lição ela apresenta todo esse processo de preparação para esse grande livramento, desde o plano de Mardoqueu até o convencimento de Esther, bem como o seu posicionamento em colocar diante de Deus, né? E como que Deus atuou, então, diante dessas personagens, dessas pessoas? Então, aí a gente vai para essa primeira perspectiva que eu falei, que é o de Ramã, né? Então, um homem que queria ter os seus méritos, queria ter os seus reconhecimentos, e Mardoqueu, ele não se rende, né, a essa adoração, porque nós aprendemos que nós devemos nos render somente a Jesus, né? E não nos render a homens. E este posicionamento gerou, então, em Ramã grande ódio, grande ira, e aí ele arquitetou o plano. Então, aqui nós vamos ver nessa lição muitas partes que falam de planos, né? Então, primeiro, o plano do mal, que é o plano de Ramã. Ele quis matar Mardoqueu, né? E não só Mardoqueu, mas todos os judeus. Então, o ódio e a ira tomou conta de uma tal forma que ele ampliou aquela vontade de se vingar por conta desse não rendimento de Mardoqueu. E aí, tamanha injustiça, né? E ao povo de Deus, né? Ai daquele que tocar no povo do Senhor, né? O Senhor não iria ficar sem agir diante dessa situação. Então, existe um plano divino e a ação aí que nós vamos ver aqui com relação ao que Deus fez aí nessa história. Quando a gente entende que a nossa vida ela não é uma obra do acaso, ela é uma obra de Deus, fica mais fácil a gente lidar com as circunstâncias, sejam elas desafiadoras, ruins, traumáticas, e as circunstâncias abençoadoras, né? Quando a gente vê a vida de Esther, Esther, de Mardoqueu, né? Eles vêm de um contexto muito difícil. Ela estava assim, perdeu seus pais, né? Mardoqueu também, então ela estava sendo ali cuidada pelo seu primo, e vem de uma cultura difícil, de uma situação difícil, de uma história de vida difícil, mas existe um plano de Deus para essas histórias difíceis. Sim. Então, eu acho que essa seria uma chave, assim, uma dica assim, de ouro para as nossas vidas. Se a gente olhar para a nossa história, identificar os traumas, as dificuldades, as circunstâncias adversas, mas entender que tudo é para a glória de Deus e existe um plano para tudo isso, a gente vai ter mais naturalidade para vivenciar. Então, é entender, Senhor, eu estou passando por essa luta, minha família vem com esse histórico, tantas coisas ruins, mas qual que é o seu plano diante de tudo isso? Né? Essa situação toda vai se reverter em quê para a sua glória? Porque nós somos peregrinos aqui nessa terra. Amém. Né? O ser humano, ele tem uma paixão por essa vida, e aí se ele focar nessa paixão, ele vai querer viver os objetivos dessa vida,
das conquistas, do que eu vou ser, do que eu vou fazer. Agora, se a gente entende que a gente está aqui com sopro divino, com o objetivo de sermos representantes do Senhor, e existe um plano arquitetado para Ele, que a nossa vida vai fazer sentido em alguma obra, na vida de alguma pessoa, na vida de algum familiar, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola, na nossa igreja. Existe algo de Deus para a vida de cada pessoa, né? Não é obra do acaso. E as circunstâncias, elas convergem para que esse plano ele se cumpra. Sejam circunstâncias boas ou difíceis. Então, a Esther, ela nos dá essa chave, essa observação de quando a gente analisa a vida dela, fala, nossa, que história difícil, que histórico difícil ela passou, seu povo passou para chegar até aqui, e olha como vivem. Mas ela se posicionou quando veio a oportunidade, quando ela entendeu que ela teria que estar ali naquele local, ela se posicionou para aceitar o desígnio de Deus e fazer da melhor forma, né? Então acho que o primeiro plano, o primeiro ensinamento aqui é: qual é o plano de Deus para minha vida? Né? Qual que é o plano de Deus para minha vida? Qual que é o plano de Deus para minha família? Qual que é o plano de Deus para minha igreja, para minha casa, né? Tudo que eu estou vivendo vai convergir em quê? Por quê e para quê? Né? Onde que a glória de Deus vai ser manifesta diante de tudo isso? Eu acho que se a gente entender dessa forma, fica mais fácil a gente seguir aqui o exemplo que a gente vai ver, tanto de Mardoqueu como de Esther, de serem sábios, de serem assertivos, né? De como eles faziam para agir diante dessas adversidades. E a irmã falou aqui que me saltou aos olhos. Eu queria comentar com você, professor, coordenador de EBD, qual tem sido o seu posicionamento de estar à frente de uma sala de aula. Eu queria convidar você, do fundo do meu coração, invista um pouquinho mais de esforço físico, invista um pouquinho mais de tempo em estar aprendendo e conhecendo um pouquinho mais da palavra do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, como eu falei, né? Nosso tempo aqui é curto. Então a irmã Marcela não consegue transmitir tudo aquilo que Deus colocou no seu coração para transmitir para você. Embora que ela tenha preparado o material, que vai em anexo, e ali você vai poder fazer uso dele, esmiuçar, se aprofundar um pouquinho mais. Porque você precisa se posicionar para entender qual é a vontade perfeita do Senhor. Para você que está à frente dessa sala de aula. Porque nós estamos falando de vidas, famílias, né, irmã Marcela? Isso. E é lindo isso, né? Isso, né? É o nosso tema, né? Deus que governa o mundo e cuida da nossa família. Vamos prosseguindo? Né? Claro. Então, esse comentário que o irmão Eduardo fez, ele é muito interessante, porque cada turma, ela tem um perfil, né? Por exemplo, eu sou professora das alunas de 65 mais, né? A maior idade, as mulheres da melhor idade, da maior fase da vida. Então, e são irmãs já convertidas de longa data. Então, eu preciso entender que a fase que elas estão de vida, elas já conhecem, já são conhecedoras da palavra. Mas como que essa palavra pode se aplicar no meu contexto de hoje, na minha vida de hoje, para que influencie a minha vida e através da minha vida, né? Então não é simplesmente passar o conteúdo do que está na palavra, porque isso elas sabem muito bem, até melhor do que eu. Eu falo que eu estou numa sala de mestres, né? Porque elas sabem muito bem. Mas, e a contribuição disso de forma prática, dentro do meu chamado e dentro da minha comunidade que eu convivo? Então, esse é o plano. Bom, então, voltando aqui, a gente está falando da história de Esther, né? Então, a gente já entendeu que esse é o propósito, né? Que é ressaltar o plano do Mardoqueu, ressaltar o temor que a Esther teve, é considerar como é que foi esse processo desse plano e demonstrar, então, qual que foi a ação de Assuero diante de tudo isso. Bom, então, a Esther, ela está num contexto onde ela já foi escolhida a rainha do rei, e ela vive ali. Mardoqueu, ele tinha ali um contexto, um convívio ali com o palácio, e ele ouve
este plano arquitetado contra os judeus, né? Depois dele não ter se curvado, então ele ouve este plano. E aí ele fica muito angustiado, ele fica muito triste, né? Abatido, que a palavra usa aqui na lição, no tópico 1.1, lamento, choro e compadecimento. Ele usa a palavra abatimento. Então ele fica abatido de saber que Ramã tinha planejado isso contra o seu povo. E a Estela fica sem entender o porquê que ele está com aquele comportamento de abatimento. Num primeiro momento, ela manda roupas, ela manda querer agradar ele para poder deixar ele mais alegre, fazer com que ele saia daquele contexto. Mas ele continua ali abatido, claro, né, diante de uma sentença dessa que foi designada. E ali ela estava no palácio, e aí já chama a atenção, ela estava no palácio, mas ela não perdeu de vista o seu mentor, né? Que era o Mardoqueu. Então ela estava preocupada com o que ele estava vivendo, o que ele estava sentindo, com o que ele estava passando. E aí já fica uma lição para a gente. Às vezes a gente, Deus ele coloca a gente em determinadas conquistas e posições, e aí a gente esquece do nosso passado, esquece da nossa raiz, esquece de tantas coisas, mas tá tudo conectado no plano de Deus. Correto. Né? Então, se ele colocou ali, não era para que eu esquecesse o meu passado, mas para que eu reconhecesse, validasse e me posicionasse diante disso. E é isso que ela faz, né? Então, ela está atenta, ela é uma rainha atenta ao que ocorre ali no seu palácio e na sua comunidade. Bom, então, diante disso, ela envia, né, alguém para poder tentar entender melhor o que realmente era esse plano, o que estava acontecendo. E aí, ao tomar partido de tudo que estava por vir, Mardoqueu ele tenta falar isso de várias formas, inclusive dizendo, olha, se você até o momento está em oculto, que ele não sabe que você é judia, pode ficar sabendo que quando o decreto vier, ele vai descobrir, o decreto é para todo mundo, então você também está correndo risco de vida. Vai vir à tona, né? Então ele chama a atenção dela de várias formas, né? Pelo seu comportamento, pela sua tristeza, mas também pela sua assertividade de dizer qual que era a consequência se ela não agisse. A firmeza na palavra, né? Isso. Muito interessante. Ela enviou um ataque lá para poder, que é um dos seus eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que ele estava daquela forma. Então foi ele que ela enviou. E aí, depois aqui nos próximos tópicos, a gente vai ver que existia um obstáculo. Então, o plano de Mardoqueu, então o plano de Ramã a gente já sabe, que era destruir o povo, matar, sentença de morte. E o plano de Mardoqueu era então que a Esther fosse lá avisar e falar pro seu rei, né, pro seu marido, o Assuero. Mas tinha um obstáculo. Qual que era o obstáculo? Acessar, né, ali ao palácio. Ela já estava 30 dias sem ver o seu marido e ela não podia acessar ali sem a ordem dele, sem que ele chamasse ela para a presença dele. E ela já tinha um histórico anterior, né, de uma situação. E aí me chama a atenção também, porque às vezes a gente pensa que as nossas ações, elas não têm consequência. Eu vou agir de forma impulsiva, de qualquer forma, mas existem consequências para as nossas ações. Então elas precisam ser pensadas, medidas, elas não podem ser simplesmente por impulsos, né? A Vasti, a rainha anterior, que foi destituída, ela não fez essa análise. Isso. Né? Ela não fez essa análise de que o que eu vou falar, o que eu vou decidir, isso existe um impacto na minha casa, mas também um impacto social. Porque se eu desonro o meu esposo publicamente ele vai ficar tendo que ter uma ação, vai ficar todo mundo esperando uma ação. Então, diferente de Vasti, a Estela era muito cuidadosa com relação a isso. Então, ela falou, ela sabia que se ela tomasse para si essa atitude ela poderia também gerar um desconforto para o próprio rei e a própria vida dela estava em risco.
Ela corria risco de ser morta diante disso. Mas ela entendeu que, apesar do risco, era essa missão que Deus tinha confiado. Ela fazia parte do plano de Deus para salvar o povo judeu, né? Então ela conseguiu entender, existe risco, existe dificuldade, mas eu estou aqui. E é tão interessante que a sua identidade de onde ela era, até então, ela não foi revelada, não foi um pré-requisito para ser rainha, não teve pré-requisitos com relação à sua origem. E então não foi revelado. Então até então a Suela não sabia que a sua esposa ela era judia. E é interessante isso, porque eu fiquei pensando na minha casa, sabe? Eu fiquei pensando assim, quando Deus ele tem o plano dele, tem coisas no meio do processo que ele deixa, as pessoas não enxergam, a outra também não verbaliza, não fala, né? E as regras, talvez anteriormente, fossem regras mais claras para quem pudesse ocupar este cargo. Desta vez, essas regras elas vieram dentro da condição que ela tinha. Então, ela era uma moça virgem e formosa, né? E estava ali na sua comunidade. Então, o pré-requisito para ser rainha talvez tenha entrado ali dentro do próprio perfil do que ela possuía. Então, às vezes, você que está me ouvindo, não se preocupe, porque aplicando para a nossa vida pessoal, o que eu observo é que às vezes, isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, existiam pré-requisitos para se acessar em alguns ambientes, mas quando Deus ele tem um plano, ele muda o edital, ele muda a situação, ele toca no coração de uma pessoa, ele coloca graça para que o outro te veja. Então a gente precisa confiar no Senhor, né? Essas faltas desses requisitos de ser de repente de uma linhagem real também, na verdade não é falta, é o sobrenatural de Deus. Porque senão, se eu tenho todos os pré-requisitos, a ação é humana. Agora, se eu tenho um requisito que aos olhos das pessoas elas julgam como falta de requisito, e Deus fala, não, isso para mim não é falta, isso aqui para mim é o que vai fazer você abrir, e eu vou abrir o espaço para você passar, né? E eu acho lindo isso aqui na história dela, né? Que aí ela vai avançando, vai sendo escolhida, e aí agora ela tá ali naquele lugar, né? Num lugar que talvez, se fosse por outros critérios, talvez ela não estaria, né? Não Mas consegui se ela adentrar, estava né? ali, né? É muito interessante o que a irmã Marcela está falando, porque você começa a ouvir isso e você vai se relembrando de algo da sua vida e você vê que realmente foi Deus quem fez. Isso. E muitas vezes nós achamos que nós fazemos alguma coisa, né? O que nós temos que fazer, ou o que nós necessitamos fazer, é somente estar na posição. É o seu posicionamento, é fazer a vontade do Pai. Porque o demais ele vai cuidando. Ele vai mudando os editais, ele vai abrindo as portas, e você vai passando, você vai só se deliciando dos manjares. Marcela, vamos prosseguir? Que bom, fico feliz de ter dado esse insight aí, essa que é a proposta, né? É que a gente consiga avaliar essa vivência, essa história tão importante e qual que é a lição disso para a minha vida, né? Como que Deus ele age também na minha vida. E eu fico muito feliz de alguma forma ter despertado essas lembranças. E nós temos várias lembranças. Vários números, né? Várias, né? De portas que Deus abriu, de caminho que ele fez a gente passar, de portas que ele fechou, de livramentos que ele fez. Isso mesmo. Agora, por que o Senhor ele faz isso? Porque existe um plano dele para as nossas vidas, mas é para o seu povo, né? É para pessoas. Toda vez que a gente pensa que a nossa vida aqui na Terra é para servir ao outro, é para poder levar o ID do Senhor, é para poder levar uma esperança, a gente vai estar acessando, não é para os nossos próprios méritos, né? A consequência vem, ela virou rainha, né? Teve todos aqui os méritos de ser rainha, né? E que méritos, né? Mas
existia um propósito para que ela chegasse nesse lugar. E aí eu te falo, né? Fica aí essa reflexão. Onde o Senhor tem te colocado? Né? Não se apaixone por onde o Senhor tem te colocado, mas se apaixone pelo propósito dele onde ele tem te colocado. Né? Observe, Senhor, aqui eu estou, neste ambiente, como que a sua glória vai se manifestar através da minha vida? Qual que é o seu plano? Por que tu me colocaste neste lugar, nessa circunstância? O que tu espera de mim? Né? Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue receber as bênçãos e usufruir delas, claro, mas está atento como ela estava, porque ela estava dentro do palácio, mas ela estava atenta a tudo que estava acontecendo. Então, qual foi o plano de Mardoqueu? Convencer a Esther, convencer a ela ir lá, intervir neste decreto do plano de Ramã de destruir o seu povo. E qual que foi o plano então da Esther para poder cumprir? Então ela entendeu. E ela falou, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Então ela também desenvolveu um plano. O plano dela foi, primeira coisa, vou submeter a Deus. Né? Então foi onde ela, 3 dias ali de jejum e oração, Mardoqueu e todo o povo entrou ali em jejum e oração, porque ela iria se deparar com uma situação muito difícil. E ela não poderia ir de qualquer jeito, ela iria precisar estar revestida. Eu não sei se os irmãos têm essa sensação, mas quando a gente tira ali um momento de consagração, de jejum, de oração, de leitura da palavra, quando a gente sai daquele ambiente, daquele momento, parece que a glória do Senhor, ela está sobre as nossas vidas de uma forma diferente, porque Ele já ministrou no nosso coração, na nossa mente, no nosso sentimento, então a gente está mais solícito, a gente está mais humanizado, a gente está mais aberto, mais misericordioso, né? Porque a gente está ali com a palavra de Deus no nosso coração, ardendo com a presença dele, com aquele momento de comunhão. E isso, as pessoas, elas enxergam na vida da pessoa. Não tem como não enxergar. Porque às vezes chega uma pessoa lhe transmitindo raiva, amargura, rancor. E você, que acabou de sair da presença de Deus, estava ali jejuando, orando, meditando na palavra, como é que você está? Cheio de amor, de alegria, de palavras de paz, de bênção. Então, como você não vai constranger o mal com a presença de Deus? Agora imagina ela 3 dias de jejum e oração. Como ela não devia estar cheia e repleta do brilho do Senhor. Reluzente, né? Dela, né? Deve ter sido a coisa mais linda, não só ela, como todo o seu povo. E aí, caminhando então mais um pouquinho, ela se apresenta, e é interessante porque ela tem esse preparo espiritual, mas depois ela vai ter o preparo dela humano. Qual que é o preparo humano? É colocar as vestes reais. Ela não ia se apresentar de qualquer forma na presença do rei, então ela se arruma. Né? Ela se arruma para poder fazer, por mais que a nossa alma às vezes esteja abatida, entristecida, por mais que às vezes o nosso problema esteja tão grande, mas se eu vou me apresentar para o rei, eu preciso me arrumar, né? Confiando de que vai dar certo, confiando de que ele vai me ver, confiando de que a vitória já veio, confiando de que vai dar tudo certo, né? E às vezes não é isso que a gente vê. Às vezes diante do não tô me cuidando, não vou fazer mais nada, não quero saber de nada, não vou mais cuidar da minha saúde, não vou cuidar mais de nada porque eu tô desesperada, só penso no problema, vou negligenciar na minha casa, no meu trabalho, porque meu problema ele é muito grande. E não é isso que ela nos ensina, né? Ela nos ensina que vamos buscar nos humilhar no trono do Senhor, mas vamos nos posicionar e nos arrumar, né, de acordo com o que a situação ela nos exige. Olha, sobre o tópico que eu acabei de falar, aqui na nossa leitura bíblica em classe, tem um versículo para poder validar, né, ilustrar o que eu estou falando, que é o livro de Esther, no capítulo 5, no versículo 8, que diz... Vou ler um pouquinho antes. No versículo 2. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio,
Ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com um cedro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é que tens, minha rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do meu reino se te dará. Então respondeu Esther: Minha petição é. E aí, quando a gente continua aqui a história, né? Então ela pediu que ele, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, concede-me a minha petição e outorga-me ao meu requerimento. Venha o rei com Ramã no banquete que lhe eis de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Então, ela teve a sabedoria, é uma coisa difícil, isso aqui eu preciso confessar que, olha, essa irmãzinha tá dando um show mesmo, é um show mesmo, né? Porque ela estava diante da pessoa que podia resolver o problema, que ela já tinha que falar o que estava acontecendo, a angústia era grande, o tempo estava passando, mas que plano! Que plano de paciência, né? Primeiro foi buscar Deus, orou, jejuou, despiu da sua veste, depois colocou sua veste real, aí depois buscou a graça do brilho do Espírito Santo, aí depois foi lá ter com ele, e não é uma conversa que daria para expor ali para todo mundo. Não dava, é uma coisa muito séria, né? Então como é que ela vai fazer isso? No particular. Né? No particular, já traz o inimigo junto, que aí a sentença já fica tudo certo. Né? Então ela já preparou esse banquete para poder trazer este assunto de uma forma sábia, assertiva, né? Que não colocasse ele ali diante de uma situação constrangedora. E que equilíbrio para esperar tudo isso, né? Para planejar, para poder fazer dessa forma. Ela estava muito conectada com Deus. E caminhando aqui já para o final, então foi isso. Então ela preparou esse plano, o Assuero, ele entendeu, né, o que estava por vir, ele rejeitou, então, tudo isso que iria acontecer com o povo judeu, né, então ele muda o seu decreto, o seu povo, o povo judeu, ele é salvo, né, através desse posicionamento da rainha, e Ramã teve a consequência, né? Porque o plano do mal existe a consequência, né? Existe a consequência. Então, assim, não se preocupe, porque o nosso Deus, ele é um Deus de justiça, né? Ele é um Deus que vê todas as coisas. Às vezes a pessoa até aparentemente pode estar ali numa posição de maior favorecimento, mas o mal, o bem, né? Nosso Senhor Jesus, ele venceu o mal na cruz do Calvário e o mal está debaixo dos nossos pés. Então a gente só precisa confiar no Senhor e ter a sabedoria para que no tempo certo, né, ele vai agir ao nosso favor e ao favor do seu povo. Então ela teve prudência na preparação e na ação, uma conduta correta, digna, recebeu então do rei aí o cedro estendido. E aqui no 3.3, já finalizando, eu acho muito interessante que o autor colocou assim, ó, em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Esther não permitem dizer que ela, em seu coração, nos permite dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Aí mais no final ele diz, os desígnios de Deus são perfeitos. Que bênção, né? Acho que agora a gente já vai caminhar para a conclusão. Coisa extraordinária, né, Marcelo? Nós aprendemos que para cada ação, seja ela na direção do Senhor ou contrária à direção do Senhor, ela vai ter uma reação. Uhum. Então fica o aprendizado para nós que as nossas ações, né, elas sejam sempre pautadas mediante a vontade e o querer do Senhor. Isso. E mais uma vez, repito, de que maneira, irmão Eduardo? Através do jejum, da oração, da leitura diária. Porque para a rainha Esther alcançar todo esse êxito, primeiramente ela fez isso. Uhum. Ela se despiu-se de si, esvaziou-se de si, buscou a presença do Altíssimo, convocou todo o povo
que ela não foi sozinha. E muitas das vezes nós precisamos de uma Marcela. Em certas situações da nossa vida, nós que somos casados, pais de família, mãe de família, como a senhora é, precisamos convocar a nossa casa, a nossa família, aqueles que estão à nossa volta, para nos ajudar nessa peleja. Lá em Êxodo, me falha a memória, vai falar, essa peleja não é vossa, né? Ficar quietos e ver o grande livramento que tem para ela, porque é o Senhor que peleja pelas nossas batalhas. Nós precisamos apenas apresentar a Ele quais são as nossas aflições, nossas angústias. E aqui fica essa excelente narrativa aqui de Esther para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento. E eu fico grato a Deus pela vossa explanação aqui, né? Uma explanação fantástica, com bastante conhecimento, integridade e o comprometimento com a palavra, que é o mais importante. Porque o nosso objetivo aqui é esse, é o comprometimento com a palavra acerca de instruir a mesma. Amém? Amém. Pode ficar à vontade, então faça a sua conclusão. Vamos concluir, né? Excelentes colocações aqui do irmão Eduardo, tornou muito mais rico esse papo, porque ele consegue conectar exatamente aí com essa aplicação para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa casa. Então, muito obrigada aí, fez toda a diferença. Lembrando, para quem está acompanhando, que é muito interessante que vocês assistam as aulas anteriores e a posterior. Tem detalhes aqui que eu não entrei, porque o nosso objetivo era um papo e focar realmente na proposta do autor para a lição número 10. Então, tem coisas que você fala, o que ela está falando? O que ela está falando? Volta lá um pouquinho na lição anterior, como ele falou, que já foi explanada aqui. Na posterior, que vão ter outros detalhes e riquíssimas lições nós vamos aprender com relação a isso, né? Ele colocou na conclusão. Confiar em Deus é depender dele, que dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas da nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só Ele a glória. Então eu concluo dizendo que Deus, Ele governa o mundo. Se nós tivermos essa convicção de que nada foge do controle de Deus, de que Ele tem o controle de todas as coisas, das lutas, das guerras, dos problemas sociais, econômicos, de saúde, tudo. Ele governa absolutamente tudo. Nós temos um papel dentro desse governo do Senhor, né? Nós estamos aqui governando junto com Ele, né? Fazendo o nosso papel de levar o ID, de levar os caminhos, de fazer com que esses planos dele se concluam. E qual que é o meu papel? Qual que é o seu papel? Se eu tenho claro qual que é o meu chamado, se eu tenho convicção de como que eu tenho que me posicionar, as situações vão vir, as oportunidades também vão vir. Mas eu vou saber discernir em Deus onde é para eu avançar, onde é para eu parar, onde é para eu recuar, né? Quais são as propostas, né? Como Mardoqueu recebeu, de se idolatrar ali Ramã, e sabia que aquela proposta não era uma proposta de Deus. Então, agora, às vezes as propostas elas vêm. Poxa, o que ele poderia falar? Nossa, não, agora minha prima tá lá no reinado, eu vou fazer de tudo para também ganhar ter meus méritos ali, vou ficar de boa ali com, né? Poder conseguir um cargo melhor, uma função melhor, é só me entender, né? Mas não é esse o propósito de Deus, né? Então que a gente possa diante da vida fazer uma avaliação espiritual dos contextos que a gente vivencia, né? E de como a nossa vida ela vai influenciar para esses desfechos favoráveis para o povo de Deus e o plano de Deus no mundo. E desde já eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade, peço desculpas se algum tópico, né, para quem já leu, deve ter, eu senti falta de falar isso, senti falta de falar aquilo. Eu também senti falta de falar, deu para perceber que eu gosto de falar, né, gosto de ouvir também, mas foi o que o Espírito Santo de Deus nos direcionou para a aula de hoje. E se aprofundem, são poucos capítulos, o livro de Esther são poucos capítulos, se aprofundem, leia. Fala, Espírito Santo, o que tu quer falar comigo? O que mais eu posso aprender dessas lições, né? Como é que eu posso vivenciar isso também no meu dia a dia? Eu tenho certeza que o papai vai revelar aí
grandes coisas. Parabéns mais uma vez pelo Papo Bíblico. Fico muito feliz por ter esse instrumento aqui na nossa igreja. É um orgulho para a gente ver esse podcast, esses bastidores. Vocês não conseguem ver aqui os bastidores, mas a gente chega aqui, existe uma recepção maravilhosa, existe toda uma sala, todo um preparo, todo um cuidado com o ruído, cuidado do horário, se não vai, né, para poder ter uma melhor gravação possível, um cuidado no convite, né, o convite é feito com antecedência, o convite é feito, depois vai se lembrando, depois vai perguntando se está tudo bem, aí no dia também valida, então tudo de forma voluntária, né? Tudo de forma voluntária. Por trás da câmera aí, né? Tem alguém com todo carinho fazendo uma gravação também com muito amor, né? Tendo ali toda essa paciência de estar vivenciando toda essa escuta e vivenciando esse momento também. É feita uma oração de abertura, talvez vocês não acompanharam. Então, assim, é só para dizer que existe muito amor em tudo isso que está sendo feito. Talvez não esteja dentro da excelência que talvez alguns queiram, desejam, mas sem dúvida existe muito amor e que Deus ele continue abençoando aí esse trabalho e a vida do senhor e de toda a sua família. Amém. A irmã Marcela, como eu falei desde o começo, né, sempre muito cuidadosa, sempre muito zelosa em tudo que ela faz, né? Fez essa ressalva aí no final aí, que nos alegra bastante. Irmã Marcela, só para a gente poder finalizar, eu estou vendo o material que a senhora nos enviou aqui. Comenta aí um pouquinho sobre o seu e-book. Como eu já bem disse, né, a nossa irmã Marcela, além de ser psicóloga, ela é escritora, autora de livros aí, e ela tem um livro muito bacana, que é A Menina que Queria Salvar o Mundo. Não é mudar o mundo, é salvar o mundo. A irmã Marcela pode falar com mais propriedade, porque é a autora do livro. Fica à vontade, irmã. Sim. Quem quiser, eu envio gratuitamente pelo celular mesmo, marca lá no @receita emocional e só me solicitar que eu envio, coloco o número. Esse livro ele foi interessante porque quando eu sou psicóloga, fiz terapia também, né? A gente precisa fazer acompanhamento na época da nossa faculdade. Certo. E a minha psicóloga, na época, ela detectou qual que era a minha patologia. Ela falou assim, já sei, você tem a síndrome de Jesus Cristo. Aí síndrome de Jesus Cristo? O que é isso? Não tem no meu manual isso, né? Ela era cristã e ela usou essa síndrome, né? E aí eu fiquei falando, síndrome de Jesus Cristo? Você está querendo salvar o mundo. Você acha que você pode salvar todo mundo? Você acha que você pode fazer tudo por todo mundo, né? E aí a sobrecarga ela vem, né? Porque só existe um que pode salvar o mundo, né? Que é o nosso Senhor Jesus Salvador. Mas ele disse que a gente tem que ser imitador dele. Isso. E aí, quando ela falou isso, eu falei, se eu tô parecendo com ele, então pra mim, gostei dessa síndrome. Gostei. Pode dizer que é isso mesmo que eu tenho, porque, de fato, eu quero ser parecida com o rei. Mas a gente aprende que para salvar o mundo e a gente fazer pelo outro, não é fazer de qualquer forma. Existem lutas e guerras e circunstâncias adversas que as pessoas vivem que fazem parte da necessidade do contexto da vida do outro. Isso. Então não é ir lá e simplesmente eu vou tirar o outro daquela situação. Às vezes a gente acha que é dessa forma que a gente vai salvar, e não é isso. E aí no livro eu tento ajudar com que a gente perceba a nossa história, como que a gente pode, de fato, então, prestar uma ajuda de forma assertiva, sempre levando o outro para o protagonismo da sua própria história, né? Porque às vezes a gente acha que não, peraí, fica aqui atrás, que eu vou viver essa história, vou fazer por você e vou cuidar. Não, é o outro que tem que ser o protagonista. A gente fica na retaguarda, orando, jejuando, assim como Mardoqueu, né, fez. E então essa foi a proposta, né, que Deus ele colocou aí no meu coração. Tá vendo só, queridos? Que maravilha. Então lembrando, hein, é @receita emocional. Você entra em contato através do Instagram, é isso mesmo, Marcelo? Instagram, né? @receita emocional. Você vai enviar o seu número aí, que a irmã Marcela, com muito carinho, ela vai... Vocês vão bater um grande papo ali, e você vai ficar conhecendo um pouquinho mais da nossa irmã Marcela Bezerra aí, esposa do nosso irmão, professor, irmão Wagner, um amor de pessoa, um casal extraordinário. E o nosso coração se alegra, né, de poder estar sentado em meio a pessoas com
não só conhecimento humano, mas também conhecimento bíblico acerca para estar sempre nos instruindo. Queridos, esse foi mais um Papo de Escola Bíblica Dominical. Lembrando, hoje a lição de número 10, a irmã Marcela já pediu para você, se atente à lição de número 9 e à lição de número 11. A lição de número 11 vai estar aqui a nossa irmã Alexandra, comentando um pouquinho para nós sobre a humilhação de Haamã e a honra de Mardoqueu. Então, permitindo Deus, né? Sempre. Se Ele não permitir, nós não podemos estar aqui, mas se Ele permitir, nós estaremos aqui com muito prazer, justamente com a nossa irmã Alexandra, para mais um Papo de Escola Bíblica Dominical. Um forte abraço, fique com Deus e até a semana que vem.